tarde, amigos! Tudo bem? Bom dia! Sou Dimas Ferreira, falando de política. Estamos ao vivo com a biomédica, com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal. Estamos falando da professora Georgia Maia Ribeiro, no quadro E aí, doutora? Bom dia, doutor. Bom dia, professora Georgia. Bom dia, Dimas. Bom dia a todos. Como é que foi o dia? Como é que está se iniciando o dia? Como é que foi de ontem para hoje? Trabalhando bastante, né? As aulas estão sendo por videoconferência? Como é que a senhora está fazendo? Já voltaram as aulas? Ou está sendo naquele esquema lá do Distrito Federal? Breve, muito breve, voltaremos. A gente já está na educação remota desde o dia 13, né, de julho. Antes a gente já estava fazendo os preparativos desde o começo do mês de junho, né? Mas as aulas voltaram realmente com a obrigatoriedade para o aluno desde o dia 13 de julho. Então, desde o dia 13, a gente já está fazendo aulas remotas, né? Online, no jeito que a gente está fazendo aqui. Professora, animais, cachorro. Não somente os pets, mas os felinos, eles têm uma maior quantidade de células que têm receptores para o vírus, né, por SARS-CoV-2. Os cachorros, eles têm menos receptores, né, os canídeos têm menos receptores, que são receptores da própria célula-alvo, que esse vírus tem a capacidade de entrar. Mas, de uma forma geral, o que a gente sabe, né, é que nos estudos que a gente já tem aí, que uma quantidade muito pequena desses animais foram contaminadas. Então, o que a gente tem de números aí é que aproximadamente somente 25 animais, né, de uma quantidade absurda que nós temos de animais que são animais domésticos, somente 25 apresentaram positividade para o coronavírus, né? Para o coronavírus SARS-CoV-2, né? E esses animais que apresentaram essa positividade, na realidade, eram animais que tinham uma relação muito próxima com o seu dono e acabaram pegando do seu dono, né? Ou do tratador também, né? Alguns animais que foram, alguns históricos de animais de zoológico, acabaram adquirindo a doença do seu tratador, e não o contrário, né? Não acabaram transmitindo a doença. Isso é no caso de o pet ficar doente, tá? A chance do pet ficar doente é muito baixa, ok? Menos de 0,5% aí, né? A gente tem um número muito pequeno de pets que podem acabar se contaminando com o Covid, né, de acabar apresentando a Covid-19. Mas os pets, eles podem, né, algumas pesquisas apresentam que eles podem acabar sendo, chama de vetores mecânicos. Vetores mecânicos o animal não tem a doença, ele não transmite a doença, mas ele pode acabar levando a contaminação para dentro de casa. De que forma? Quando está ali no passeio, né, quando acaba indo para a rua. Também não tem estudos que falam qual o tempo que essas células, né, que estão contaminadas com coronavírus, que podem acabar ficando ali no pelo do animal, até mesmo no focinho, nas patas, conseguem permanecer viáveis para a contaminação. Mas isso é algo que realmente pode acontecer, né, do animal acabar se tornando um vetor mecânico,
né, trazendo células infectadas para dentro de casa, como, por exemplo, uma roupa, né, também acaba sendo um vetor inanimado. Mas no caso do animal pode ser, sim, esse vetor que nós chamamos de vetor mecânico. Em relação ao pet ficar doente, é muito raro, né? A gente tem muitos poucos relatos desse acontecimento. Então, em relação a isso, não se preocupar, né? A gente vê hoje um número muito alto de abandono desses pets. Pode ser, claro, também por causa, né, da crise, né? E acabam ali abandonando esses animais, mas não precisa se preocupar em relação a esse animal ficar doente. A chance é mínima. Professora, máscara de pano é eficaz como barreira contra as gotículas e aerossóis produzidos por pessoas contaminadas? Tá. A gente hoje já sabe que a maior transmissão não é através dos aerosóis, né, dos aerossóis que são liberados, e sim através das gotículas, certo? Então, a máscara de pano, ela é eficiente, né, até uma determinada porcentagem. Claro que a gente sabe que as máscaras de procedimento, as máscaras cirúrgicas, máscaras mais eficientes como a N95, elas têm uma capacidade maior de evitar a passagem dessas partículas, né, dessas gotículas. Mas a máscara de pano, aliada ao distanciamento, diminui muito a chance, né, dessas gotículas acabarem ali sendo liberadas no ar, né, sendo liberadas no ambiente, se depositar em superfícies, né, ou até mesmo atingir outras pessoas que vão acabar respirando ali essas gotículas. Ela tem uma eficiência, sim, né, ela é importante, né, quando eu tenho uma pessoa doente, o ideal é que ela preconize, né, dê preferência às máscaras cirúrgicas, né, isso diminui mais ainda a chance dela acabar transmitindo essa doença. Mas se eu não tenho sinais e sintomas, se eu não apresento tosse, não apresento a coriza, vou usar a máscara de pano, a pessoa que está ali no ambiente também está usando a máscara de pano, e eu mantenho o distanciamento social ali, né, o distanciamento entre essas pessoas, a chance, sim, de contágio é bem baixa. O que a gente também tem que saber pessoal, utilize a máscara de forma correta. Não adianta utilizar a máscara no pescoço, não adianta utilizar a máscara na cabeça, né? A máscara, ela tem que tampar nariz e boca. Não adianta utilizar a máscara somente na boca, isso vai te impedir ali, às vezes, de liberar mais gotículas, mas não quer dizer que você não vai aspirar as gotículas que estão no ambiente. Então, sempre que utilizar a máscara, utilizar de forma correta. Evitar pegar na máscara, né? Antes de fazer a antisepsia das mãos, se eu pego em uma superfície e pego na minha máscara ali para mexer, pego no nariz, pego na boca, também não adianta nada eu utilizar a máscara, ok? Estamos num bate-papo com a bióloga, a biomédica, com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal, a professora Georgia Maia Ribeiro, no quadro E aí, doutora? Professora, é possível, essa pergunta, por favor, escolha bem as palavras, porque nós não estamos naquele programa noturno lá daquele rapaz da TV Globo, não, que diz até como usar a camisinha. É possível se infectar através de relações sexuais? Tá. A Covid-19, ela não é considerada uma infecção sexualmente transmissível, né? Ela não é considerada uma doença sexualmente transmissível. O que a gente sabe de estudos é que sim, eu tenho, né, alguns estudos que demonstram
a presença do vírus em sêmen, ok? Mas isso não quer dizer que esse vírus presente no sêmen, ele seja infectante, ok? O que eu tenho ali são isolados de material genético do vírus, certo? Esse material genético, ele pode estar presente no sêmen, mas o vírus pode não ter viabilidade de contaminação, certo? Então, através da relação sexual, a gente não tem ainda uma ampla abordagem ali de estudos para dizer que tem a capacidade. Inclusive, né, ela não é realmente considerada uma infecção sexualmente transmissível, uma vez que as células que mais possuem receptores para o vírus não são células ali, né, que vão estar presentes ou no líquido seminal ou também na secreção vaginal, certo? Em relação à transmissão na hora, né, da relação sexual, a gente tem que entender que a relação sexual, ela exige uma proximidade, né? E não é somente o ato sexual em si. Eu vou ter uma proximidade, eu vou ter ali o toque, entre outras coisas, e isso acaba também podendo facilitar a infecção. Mas em relação à presença do vírus no sêmen, ele não tem ainda estudos, né? A gente ainda não tem estudos que definam esse vírus presente no sêmen como potencialmente infectante, certo? Então, ela ainda não é considerada uma doença sexualmente transmissível. Quem mora com pessoas consideradas do grupo de risco também pode ser classificado como do grupo de risco? Então, essa questão é uma questão mais sociodemográfica, né? Ainda não se tem essa abordagem em classificar as pessoas que moram com outras, que são pessoas do grupo de risco. Quando a gente fala de grupo de risco, a gente fala de pessoas que fisicamente são mais suscetíveis às formas graves da doença, certo? Então, grupo de risco está relacionado a chance que essa pessoa tem física mesmo, né? A chance física que essa pessoa tem de progredir para as formas graves da doença. Não uma relação socioeconômica, né? Onde eu tenho ali outras pessoas morando na mesma residência. O ideal é que se pensasse também nessa característica, né? Acabar priorizando o isolamento mesmo, também dessas pessoas que moram ali com outras que são do grupo de risco. Mas quando a gente fala do grupo de risco, eu falo do que a gente chama de fisiopatologia da doença, ou seja, uma maior chance essas pessoas vão apresentar de progredir para as formas graves da doença. Então, não está relacionado a um contexto social, ok? Em relação ao contexto social, a gente sabe, né, que se a gente for abordar esse questionamento, a gente vai colocar hoje, a gente já tem, né, características de pessoas mais pobres, com maior chance de morte. Isso não está relacionado ao processo físico da doença, mas sim a um atendimento de qualidade, né, ao quanto essa pessoa tem de assistência médica, ao quanto essa pessoa tem de acesso a medicamentos, ok? Então, assim, são características mais socioeconômicas do que propriamente biológicas, né, do que propriamente relacionadas à patologia mesmo, à doença. E em relação ao grupo de risco, a gente ainda associa o grupo de risco somente a pessoas que fisicamente têm uma maior chance, uma maior propensão de evoluir para as formas graves da doença. Estamos num bate-papo com a bióloga, biomédica, com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal, a professora Georgia Maia Ribeiro, no quadro. E aí, doutora? Professora Georgia, como deve ser feito o período de quarentena em casa para quem está com sintomas? Então, quem está com sintomas, aí eu passo, né, a tirar o aspecto de distanciamento social
e passo a abordar o aspecto de isolamento social. A pessoa que está com sinais e sintomas, essa pessoa ela tem que se manter isolada, ok? Essa pessoa se mantém isolada de que forma? Não entrando em contato com outras pessoas, inclusive com pessoas que moram na mesma residência que ela. Isso também é uma característica muito difícil da gente abordar, né? Uma vez que a gente fala de um país extremamente pobre, onde em uma casa com 2 cômodos moram 8, 10 pessoas. Então, é difícil tentar pensar dessa forma. Mas aí eu tenho uma questão de isolamento mesmo. Essa pessoa ela não pode, né, entrar em contato com as outras. Esse período de quarentena, que a gente fala, né, de isolamento, ele é um período de 15 dias, a princípio, né? São feitos testes para que eu veja a possibilidade desse paciente ser ou não ser mais um paciente infectante, ok? Hoje a gente relaciona um teste laboratorial para isso, né? Existe o que a gente chama de PCR, que é a reação em cadeia de polimerase. É um teste laboratorial de biologia molecular, ou seja, eu analiso a carga viral, a quantidade, né, de material genético que esse paciente ainda tem ali nas vias respiratórias superiores. Esse teste ele é feito, né, que é aquele teste do cotonete, que é inserido no nariz, a gente chama esse cotonete de suave, ele é inserido no nariz, ali eu retiro células, e essas células eu vou analisar se tem ou não tem a presença do vírus, ok? Uma vez que esse teste ele é um teste negativo, mesmo o paciente já tendo sido diagnosticado com Covid, esse teste, quando ele se apresenta negativo, a chance de infecção, ou seja, a chance de transmissão dessa doença é uma chance muito pequena, certo? Não quer dizer que ela não exista, ela existe, ok? Mas é uma chance menor, né? Uma chance menor, uma chance pequena dessa transmissão ali, desse paciente continuar transmitindo essa doença. Então, o ideal é recebi o diagnóstico de Covid-19. Esse diagnóstico, ele aconteceu no 2º ou 3º dia a partir do início dos meus sintomas. Eu conto 15 dias desde o início dos sintomas. Então, por exemplo, hoje é terça-feira, eu fui diagnosticado hoje com Covid-19. Mas eu estou sentindo sintomas desde sábado. Então, eu vou contar 15 dias a partir de sábado e vou manter o que a gente chama de isolamento social. Ou seja, eu não falo, eu não saio na rua, eu vou ficar em casa, trancada lá no meu quarto e vou evitar contato até mesmo com as pessoas da minha própria residência. Vou fazer, né, depois de 15 dias, a gente acompanha esse paciente, caso ele tenha progredido de forma mais tranquila, né, ele não tenha apresentado sinais graves, né, como falta de ar. Teve falta de ar, vai para o médico, certo? Preciso fazer ali o processo de oximetria, analisar como é que está o processo de oxigenação desse paciente. Mas eu mantive ali com sinais brandos, só perdi o paladar, perdi o olfato, tive uma coriza, dor de cabeça, me mantive em casa. Depois de 15 dias, é feito novamente esse PCR, ok? Isso, gente, é o que a maioria dos médicos estão aplicando, seguindo o protocolo. Não é a realidade de todos os municípios. A gente sabe que no Valparaíso, a chance desse paciente fazer 2 testes de PCR é muito baixa. Né? Uma vez que esse teste é mandado para Goiânia, de Goiânia até 2 semanas atrás estava sendo mandado para São Paulo, então a chance desse paciente fazer 2 PCRs é muito, muito baixa. Mas a maioria dos médicos, né, estão preconizando aí esse protocolo. Depois do 15º dia, faz novamente um teste de PCR, procura material genético do vírus lá nas células das vias aéreas superiores. Não encontrei material genético do vírus, eu tenho uma garantia, né, de que esse paciente ele tem menos chance de transmitir a doença.
continua encontrando material genético do vírus. Esse paciente continua isolado, porque ele ainda mantém a chance de transmitir a doença. Uma chance, né, maior de transmitir a doença. Certo? Então, o protocolo que está sendo seguido pela maioria dos médicos é esse. Tá? Professora Jorge, se beber, não dirija. Se não saia de casa. Se sair, use máscara. Se sair de casa, use máscara. Professora Jorge, o nosso tempo está se encerrando, mas ainda dá para uma pergunta. Qual o tempo, ajudando a anterior, qual o tempo de incubação do novo coronavírus? Prometo que vou falar rapidinho, tá? O tempo de incubação é o tempo, a gente diz, né, que esse tempo de incubação é o tempo entre o momento que eu fui infectado, ou seja, que eu entrei em contato com o agente etiológico, entrei em contato com o vírus, e Fala com ela. Professora Jorge. Ok, encerramos, mas por problema técnico, que é normal hoje com a internet, esse problema de cai, não cai, estávamos no bate-papo e encerramos com a bióloga, biomédica, com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal, a professora Georgia Maia Ribeiro, no quadro. E aí, doutora? Está nos ouvindo, doutora? E aí, doutora? A pergunta que tinha sido feita e que vai ser respondida amanhã é: qual o tempo de incubação do novo coronavírus? Muito obrigado, doutora. A você também. Vamos dar nosso intervalozinho de 5 minutos e voltamos com as nossas entrevistas com os pré-candidatos a vereadores do município de Valparaíso de Goiás, que o primeiro de hoje é o senhor Feitosa, republicano, que tem como pré-candidata a prefeita Maria Ivelônia. Um minutinho só, não me deixe sozinho. Não desligue. Vai